Que o amor, que a graça, que a misericórdia do Senhor, elas nos alcancem nessa manhã, através também da palavra que será ministrada, porque eu creio que o Senhor já falou conosco, em meio às orações, às ofertas, em meio aos louvores. E nessa hora é o momento em que a gente acalma ainda mais o coração para tentar ouvir a palavra do Senhor. A gente sempre conversa, às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas o que vai ser pregado? Como é que você prega todo domingo, E aí a gente fala que o que a gente prega no domingo é um pouco do que a gente vive no decorrer da semana. E aí ontem os meninos resolveram fazer sonhos pra gente, lá em casa. A gente tava comendo sonhos ontem. E aí irmão, fazer a propaganda, Aí ontem a gente estava comendo sonhos lá, a experiência que fizeram lá, como nunca tinham feito, vamos fazer uns sonhos aqui para a gente ver se sai bom. Aí fizemos lá os sonhos. Sonho é bom, gente? Já parou para pensar como sonho é bom? Quando a gente pensa nas questões, comemos o sonho, e aí a gente fica, poxa, por que sonho? Porque sonho é bom, é gostoso, é doce. Mas será que todo sonho é bom? Será que todo sonho é gostoso? Será que todo sonho é doce? Tem alguns sonhos que são complicados, Então, esses sonhos que são muito complicados, chega uma hora que ele vira pesadelo, E quando a gente olha nas escrituras, a gente começa a sonhar muitas vezes várias coisas, Nós sonhamos com justiça, com igualdade, equidade, sonhamos com libertação do pecado, sonhamos com novos céus e novas terras, sonhamos com a conversão das pessoas que nós amamos, que Jesus encontra essas pessoas, sonhamos com a nossa própria conversão, O Jonathan Edwards, ele tinha uma frase que ele dizia assim, Senhor, me ajude a me arrepender do meu arrependimento fingido, Por quê? Porque muitas vezes a gente se arrepende fingidamente, e a gente tem que orar pelo nosso arrependimento que é fingido. Tinha um homem que eu não lembro o nome do missionário, que ele falava que antigamente a gente tinha que... Foi a Leila que falou. A gente tinha que orar pelos... batizar os convertidos, e agora nós temos que converter os batizados. Então são coisas muito complicadas, que à medida que o tempo vai passando, os sonhos eles vão aumentando. Quantos de nós aqui fizeram tantos sonhos e planos e propósitos? Talvez muitos sonhos na sua vida já tenham se realizado, não é verdade? Sonho de ser pai, sonho de ser mãe, sonho de ter uma casa ou de ter um carro, o sonho de ter família, o sonho de um emprego, um sonho de um aumento, o sonho de encontrar uma igreja onde congregar, o sonho de ser alcançado por Jesus, o sonho de poder ouvir a palavra. São vários sonhos que nós temos, Muitos de nós temos sonhos e vivemos a partir desses sonhos. A palavra do Senhor, ela é cheia de falas para nós que nos levam a sonhar. Desde Gênesis a Apocalipse, quando a gente se propõe a estudar, a ler as Escrituras despertam sonhos em nós. Mas como eu falei, tem sonhos que não são tão bons. Tem sonhos que na realidade vão além do simples fato de ser algo que você sonhou, mas são também avisos. Não é verdade? Os sonhos muitas vezes eles são avisos para nós. Não, são avisos. Eu quero continuar com vocês lá em Daniel. E eu espero que a luz hoje não caia. Porque já foram os domingos que pregamos em Daniel, nós tivemos um pico de luz aqui. Vamos ver o que acontece. Mas rapaz, Capítulo 4 hoje, irmã. Nós já passamos do 3. Daniel capítulo 4. E o capítulo 4, ele vai trazer para nós o sonho de um homem
que conquistou aquilo que ele tanto almejava. O último incidente que nós temos relacionados a Nabucodonosor, no livro aqui de Daniel, é o capítulo 4. Esse sonho ele acontece no 43º ano do reinado de Nabucodonosor. Depois de 43 anos de reinado. Ele já tinha alcançado tudo que ele queria. Ele tinha estabelecido um reino forte, era um rei reconhecido e poderoso em toda a terra. Era alguém que já tinha construído e terminado a construção de uma das 7 maravilhas do mundo, né? Que é os jardins suspensos da Babilônia. Ele tinha tudo. E esse capítulo 4, ele inicia-se com o final. O verso 1 até o verso 3, você junta com o verso 34 ao 37, que é o final do livro. O final, pelo menos, desse capítulo, né? Do capítulo 4. Verso 1 ao 3 e o verso 34 ao 37. Isso daí resume o capítulo 4. Resume a vida de Nabucodonosor. Mas, para a gente entender como que ele chegou nesse explodir de louvor a Deus, a gente precisa entender o trabalhar do Senhor na vida dele, né? Quando nós observamos do verso 4 até o verso 18, como eu falei para vocês, os sonhos muitas vezes eles são avisos. E todas as vezes que Deus ele tem juízo para uma nação ou para uma pessoa, ele antes avisa. Deus não é aquela figura que simplesmente chega, toca o terror e bota fogo na casa. Não. Se você está andando por um caminho errado, se você está tendo decisões erradas, ele sempre avisa. Ele passa um período avisando. E não é a primeira vez que isso acontece. Antes dele trazer o dilúvio sobre a terra nos tempos de Noé, ele passou 120 anos avisando. Ele deu 120 anos aguardando que aquele povo ouvisse e obedecesse a sua voz. E o povo não ouviu e não obedeceu, e veio juízo. Desde o Éden, quando ele chama Adão, ele deu aquela ordem a Adão e Eva também, né? Para não comer do fruto proibido. E eles desobedeceram. E quando o Senhor vem para falar com Adão, com Eva, no fim do dia, no fim da tarde, ele chama o Adão. Não que ele não soubesse onde Adão estava, ele sabia onde Adão estava. Adão, onde está você? Aí cadê o Adão? Está lá, atrás da moita lá, né? Fez as besteiras, depois foi se esconder. Por que você não veio? Não, é porque eu ouvi a tua voz, né? Você fez aquilo que eu falei para você não fazer? Todas as perguntas que Deus faz a Adão, a Eva, são perguntas para que eles se arrependam. Mas ao invés de se arrepender, eles jogaram a culpa um no outro. E foi jogando um no outro. Quando ele chama Caim e pergunta sobre o irmão, cadê o seu irmão, Caim? É uma oportunidade de Caim confessar o seu pecado. Mas o Caim resiste e fala, eu tenho lá responsabilidade de saber onde é que está o meu irmão? Então sempre que o Senhor, Ele avisa, é um sinal para nós ficarmos atentos. E os avisos de Deus, irmão, podem ser de várias formas. Pode ser por sonho, pode ser por revelação, pode ser pela vida de um irmão, pode ser por um acontecimento, pode ser o próprio Espírito Santo falando ao seu coração e você não sabe de onde veio aquele pensamento ou aquele... Fica atento. Aqui,
Nabucodonosor já tinha atingido tudo que ele poderia alcançar na sua vida. Tinha poder, fama, bens, dinheiros, mulheres, reconhecimento, glórias. Ele já tinha alcançado tudo isso. Vencido várias outras nações. E aí vem um sonho. E esse sonho deixa ele perturbado, como já o havia feito também lá no capítulo 1, quando nós vimos o primeiro sonho que ele teve com aquela estátua, né? Em que cada uma representava uma nação que vinha sobrepor a outra. Aqui ele tem um sonho um pouco diferente. Se olharmos do verso 4 até o 18, ele vai descrever qual foi o sonho. Ele vai falar que ele sonhou com uma árvore muito grande, uma árvore forte, alta, que chegava até o céu. Lá no verso 11 ele vai falar isso. Chegava até o céu e era vista por todo mundo. Todas as pessoas, por mais distante que tivessem, conseguiam ver aquela árvore. E à medida que essa árvore se tornava muito grande, ela atraía animais para se abrigarem nas sombras daquela árvore enorme, e as aves que vinham fazer seus ninhos nesta árvore. Até que ele ouve um grito, e esse mensageiro, que era um ser santo, ele grita: derrubem, cortem essa árvore e seus ramos, arranquem as folhas e espalhem seus frutos, espantem esses animais selvagens à sua sombra e as aves dos seus ramos. Mas deixem na terra o toco, com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze, cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu. Viva com os animais selvagens em meio a plantas dos campos. Durante 7 períodos, terá a mente de um animal selvagem, em vez da mente humana. Imagina você ter um sonho desse. Você está vendo uma árvore linda, frondosa, grande, enorme, gente, subindo aos céus. Forte, robusta, cheia de folhas. Uma árvore que os animais vêm para se abrigar, os outros vêm fazer os seus ninhos, e de repente um ser santo, um anjo do Senhor vem e manda derrubar tudo, arrancar as folhas, espalhar os animais, tirar as aves, mas deixa só um toquinho, né? Uma árvore enorme que chega ao céu, corta tudo e deixa só um toquinho. Que sonho danado, né? Fala, mas rapaz, que sonho doido. Isso tirou o Nabucodonosor, né? Tirou a paz, o sossego do Nabucodonosor. E como a gente já sabe, só tinha uma pessoa capaz de decifrar os sonhos em todo o reino. Era o chefe dos magos. Não o mestre dos magos, tá? Era o chefe dos magos. E o nome dele era? Daniel. Então o que o rei faz? Manda chamar o Daniel. Estou precisando dele aqui. Quando Daniel chega, tem uma passagem de Jesus, lá no Sermão do Monte, que ele fala que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por eles, não é? E aqui Daniel nos ensina o que é amar um inimigo. Daniel foi tirado da sua casa, foi levado para ser escravo, e já havia muito tempo que ele estava como escravo ali. Ele chegou um adolescente, aqui já se vão pelo menos 43 anos do reinado de Nabucodonosor. E o Daniel estava ali, como escravo. Mas o exercício do amor, quando nós estamos ligados a Deus, ele é tão grande, que o Daniel, ele passa a amar Nabucodonosor. Se você olhar aí, a partir do verso 19 até o verso 27... ele fica atemorizado quando o Nabucodonosor conta o sonho. Sabe, você fica chocado, de boca aberta, fala, não acredito. Como pode esse sonho? E é tanto que ele fala, olha, no verso 19, verso 19, lá na parte B,
ele diz: meu Senhor, eu gostaria que os acontecimentos prenunciados nesse sonho ocorressem aos seus inimigos e não ao rei. Era um sonho que tinha tirado a paz de Nabucodonosor, mas ele não entendia o que significava aquele sonho. E quando Daniel chega e o Nabucodonosor diz qual foi o sonho que ele teve, o Daniel fica chocado, mano. Ele fica... Sabe quando você toma um choque assim, que você fica... Né, aquela notícia que vem, te pega de surpresa e você fica sem reação? É o Daniel. Daniel poderia ter ficado feliz, né? Falar assim, agora você vai se lascar, mano. Sua casa caiu, mano. Mas não, ele fica triste mesmo, fica chateado. Ele fala, poxa, eu gostaria muito que esse sonho que você teve, rei, ele fosse com seus inimigos e não com você. E aí o Daniel, ele começa a dizer sobre esse sonho. Ele começa a dar a interpretação do sonho. E ele diz, olha, essa árvore grande que você viu, frondosa, que chega até os céus, essa árvore é o Senhor, rei. Aí só pelo começo eu já me desesperava pelo fim do sonho, né? Quando o anjo manda arrepiar tudo lá. Fala, eita, se essa árvore sou eu, então lascou. Pois é, esse é o Senhor, essa árvore é o Senhor. E o fato de ser grande, forte, é representando o teu poder e tudo que o Senhor conquistou. Todos os seus sonhos, os sonhos que o Senhor tinha, se realizaram, se concretizaram. Tanto que hoje o Senhor é a pessoa mais poderosa da face da terra. Mas o Senhor não é mais poderoso do que Deus. E quando a gente pensa na questão de sonhos, desse sonho, imagina uma árvore grande. Quando fala de uma árvore grande, em que animais vêm para se assentar nas sombras, né? E as aves vêm fazer os seus ninhos. Imagina a sujeira que não é aquilo. Quanta sujeira esses animais não vão fazer ali, na sombra daquela árvore? Quanta sujeira não vai ter pelos ninhos de passarinhos? É isso que acontece quando o poder, ele se concentra em um só, né? Ele vai trazendo várias coisas para se juntarem a ele, debaixo da sua poderosa mão. E o Daniel, ele vai descrevendo, né? E ele vai falando, olha, e quando esse anjo vem e ele manda cortar, ele está mandando cortar o Senhor, está mandando cortar todo o seu poder. Mas tem mais. O Senhor se tornou tão arrogante, tão orgulhoso, que Ele vai tirar a tua sanidade. Você não vai ter mais a mente de um ser humano, mas de um animal. E você vai comer capim. Você vai ser molhado pelo orvalho do céu. E isso não vai ser um dia ou uma noite, mas são por 7 períodos, 7 primaveras, 7 anos. 43 anos o cara reinando como o top dos tops do rei. O rei, o top, o cara que chegou no topo. E aí vem um aviso para ele, olha, por causa do seu orgulho, por causa do seu poder, por causa da injustiça, porque ele vai falar, o Daniel, ele vai dizer lá no verso 27, ele vai dar um conselho para o rei. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe os seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. Por isso que eu disse para vocês, irmãos, que o sonho, ele também pode ser um aviso. Esse sonho é um aviso para quê? Para que o rei pare de pecar e que ele haja com compaixão e justiça para com os pobres. Porque para ter um rico, tem muita gente pobre. Para que um tenha todo o poder, toda a riqueza, todo o luxo, quantas pessoas não foram escravizadas? A começar do povo que estava vivendo ali, que foi levado de Judá. Quantas pessoas escravizadas, quantas pessoas pobres, quantas pessoas passando fome, para que ele construísse uma das 7 maravilhas do mundo, para que ele vivesse no luxo, na ostentação, na opulência,
para que vivesse uma vida acima de todos e ser reconhecido por todos. Quantas pessoas não pagaram esse preço? A conta vai para o pobre. E aí o conselho do Daniel é: olha, para de pecar. Para de pecar e faz o que é certo. Ou seja, ele estava fazendo coisas erradas. Por isso que é aquela questão, né? Não tem nada que você faça em oculto que não venha a ser revelado. E mesmo revelado em sonho, para que alguém interprete e confronte o rei. Tem um provérbio 16, 18, que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. É Provérbios 16, 18. E quando você olha o verso 28 até o verso 33, é isso que acontece. Após essa interpretação dos sonhos, a gente sempre fica com medo, né? O cara chega e fala pra gente assim: olha, o seu sonho quer dizer isso, isso e isso. De repente, na primeira semana, o Nabucodonosor falou: essa semana eu vou ficar um anjo, mano. Eu vou parar de pecar, eu vou dar cesta básica para os pobres, né? Não vou maltratar ninguém, vou só fazer as coisas certas. Sabe quando o pai promete que vai dar uma surra no filho, porque o filho está desobediente? Aí ele passa aquele: eu vou dar uma aliviada, porque senão o chicote vai comer, né? Então aí a criança fica naquele tempinho ali, ó, uma semana, duas, até ver se o pai esquece. Aí depois começa a fazer tudo de novo. Assim foi o Nabucodonosor. Provavelmente ele ficou ali um períodozinho ali, 1 ou 2 semanas, até um mês. Pô, nada daquele sonho aconteceu, ó. Segue o jogo, vamos voltar quem era. Devolve a cesta básica que eu dei, volta pro trabalho forçado, né? Acabou o bonzinho, acabou. Vamos voltar ao normal. E aí, lembra quando tinha os avisos lá do Noé falando para o povo se arrepender e tal, e não sei o que, e o povo vivia a vida deles, era pagode, era o funk, eram as festas, eram os casamentos, era aquela bagunça toda lá, e os caras vivendo a vida deles, 120 anos lá, ó. Deus aguardando o povo se converter, e o povo tapa os ouvidos e vai viver a vida. Assim o Nabucodonosor. Bem, já que não aconteceu o que o Daniel falou, vai que ele errou esse daí, né? Então, vai que ele errou. Então o que é que acontece? Vou continuar fazendo o que eu fazia e governando do jeito que eu governava. E lá se foram 12 meses. Um aninho. Até que, num momento lá em que ele estava muito feliz, lá no verso 29, ele diz: olha, venham e vejam a cidade da Babilônia. Com o meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Venham e vejam, ou seja, ele não estava sozinho, ele estava fazendo um discurso para uma galera, para se mostrar, para mostrar todo o seu orgulho, todo o seu poder, para se mostrar superior a todo mundo. E a palavra diz que enquanto ele falava, as palavras ainda estavam na sua boca. O verso 31, veio do céu uma voz e disse: olha só, hein? Ele ainda estava falando quando de repente veio uma voz e sobrepôs a dele, uma voz do céu, e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim, como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E aí, nessa hora, irmãos, uma coisa foi o nosso amigo Daniel falando e interpretando o sonho. Outra coisa foi aquela voz que veio direto, depois de 12 meses, e aquilo aconteceu na mesma hora. Na mesma hora a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo
até o seu cabelo crescer como as penas das águias e as suas unhas se parecerem como as garras de pássaros. 7 anos, irmãos, 7 anos vivendo comendo capim. O cara que vivia no reino, um rei todo poderoso, que ostentava luxo, poder e glória, num estalar de dedos, ele vai morar no meio dos animais. Mas sabe por que quando o anjo falou, ele falou assim, ó, corta toda essa árvore aí, mas deixa um toco dela, deixa um toco. Quando ele fala para deixar um toco, é porque ainda existe esperança. A esperança de Deus refazer aquela árvore de acordo com o seu querer e a sua vontade. Porque aquela árvore que cresceu, chamada Nabucodonosor, é uma representação da Torre de Babel, que também, que de onde veio o nome Babilônia. Babel, a Torre de Babel, é que deu origem à Babilônia. Aquela torre que os homens faziam todos juntos para chegar até os céus e tomar o poder do reino de Deus. Eles queriam tirar Deus do trono e reinar no lugar dele. E Deus confunde as línguas e espalha os povos. Agora este rei estava crescendo ao ponto de também chegar aos céus e se achar mais poderoso do que o próprio Deus. Então o Senhor manda os seus emissários e manda cortar o poder desse rei. Mas deixa um toco, porque eu vou refazê-lo. Mas agora eu vou refazer ele do meu jeito. E aí se passaram, irmãos, 7 aninhos, 7 belos anos se foram. E aí assim, agora sim a gente pode voltar lá para o verso 1. E aí a gente vai ler o primeiro junto com 34 ao 37. Olha só. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações, línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Agora você vai lá para o verso 34. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, a minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparado a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Quando a minha sanidade voltou, também recuperei a minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Você entendeu por que ele começa? O começo desse capítulo 4, ele já é o fim. O começo é uma carta que ele está escrevendo para as pessoas para dar o testemunho dele. O testemunho de alguém que adorava o Deus Marduk, adorava o Deus Aku, e agora ele adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele louva, ele glorifica e ele honra esse Deus. São coisas são experiências que foram vividas na vida desse homem chamado Nabucodonosor. E a gente vê a transformação que Deus vai fazer na vida de alguém, não importa o seu poder. Os orgulhosos, eles precisam ser humilhados para reconhecer a grandeza de Deus. Isso é o que o texto nos diz. Essa é a história de Nabucodonosor, essa é a história de Nabucodonosor com Daniel e os seus amigos, que se encerra dessa forma. E o que a gente consegue aprender com essa passagem, com esse livro que nós vimos aqui? O que a gente consegue aprender com Daniel? O que Daniel nos ensina? Só nessa passagem aqui, Eu destaquei 4 coisas de Daniel e 4 coisas que a gente aprende com Nabucodonosor. 4 coisas que aprendemos com Daniel.
Para que o reino de Deus se cumpra, nós precisamos estar dispostos a abrir mão do nosso conforto e, em algumas ocasiões, até mesmo da nossa própria vida. Por quê? Daniel ele já tinha interpretado um sonho lá atrás. E por causa daquele sonho, ele tinha sido promovido a chefe dos magos. Era um cara extremamente poderoso, era um cara extremamente... estava numa posição muito confortável no reino. E aí o rei tem um sonho desses. O Daniel ele poderia de repente chegar, olhar e falar, mano, se eu falar esse negócio pro rei, rapaz, vai dar ruim. Hoje eu estou como um cara muito poderoso. E se o rei, ele vai passar 7 anos fora... vivendo como um animal, longe, o que pode ser do meu conforto aqui, do meu luxo? Né? E sem contar que chegar e falar para o rei, ó, a árvore é você, e Deus mandou rapar você, mano. Passar o vapo não sei aqui. E aí você fala, eu vou falar isso para o rei, ele vai mandar me matar. A vida dele estava em risco por causa da interpretação do sonho. O conforto dele também. Mas se nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido, a gente precisa abrir mão do nosso conforto, irmãos. E pagar o preço. Nos colocarmos na brecha, seja, por exemplo, na brecha de oração, como a gente tem falado, pagar o preço da oração, pagar o preço do estudo da palavra, o afadigar-se no estudo da palavra, a gente precisa pagar esse preço. Poxa, eu estou cansado, tal, não sei o que, eu queria muito descansar na minha casa, mas hoje é dia de oração, eu vou para oração. Eu não quero que o reino de Deus se estabeleça, eu preciso pagar o preço. Eu preciso abrir mão do meu conforto, para que o Senhor possa trabalhar no meu caráter. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Daniel. A segunda coisa é que a forma de Deus trabalhar muitas vezes vai nos deixar atemorizados, mas nós devemos confiar no seu jeito, no seu julgamento. Muitas vezes Deus vai fazer coisa na vida de pessoas que você ama, que vai te deixar de boca aberta. Você vai ficar chocado da forma como Deus está fazendo para quebrar essa pessoa. Mas nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar no julgamento de Deus, de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando Daniel soube do que Deus ia fazer com Nabucodonosor, ele ficou chocado, gente. Ele ficou chocado e o desejo dele era que, poxa, isso acontecesse com outro, mas não com você, rei. Porque apesar de você ser meu inimigo, eu o amo, porque é contigo que eu convivo. Eu aprendi a amá-lo mesmo sendo seu escravo. Muitas vezes Deus vai trabalhar na vida de pessoas que você ama. E Deus vai trabalhar para quebrar o orgulho, a vaidade, a arrogância de pessoas. Por mais que você ame, a pessoa vai ser quebrada, vai ser humilhada. Mas você precisa confiar no julgamento de Deus. Saber que Deus sabe o que Ele está fazendo. Saber que ainda existe um toco que não foi cortado. Porque Deus vai restaurar, mas de acordo com a vontade dEle, do jeito dEle. Assim como o oleiro faz com um vaso que já não serve mais, ou que está se achando muito. Um vaso que começa a dizer, eu não quero ser feito desse jeito, mas eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. O vaso não tem voz. O vaso, ele tem que se deixar ser moldado pelo oleiro. E para isso acontecer, muitas vezes Deus vai quebrar o vaso todinho, vai esmirilhar aquele vaso. Para quê? Para botar ele na olaria de novo. Para moldá-lo de acordo com o seu querer e a sua vontade. E esse molde vai fazer com que muitas asas desse vaso sejam arrancadas, sejam mudadas, ou sejam apenas cortadas e jogadas fora. A terceira coisa que eu aprendo com Daniel, de que quando nós amamos os nossos inimigos e oramos por eles, Deus transforma esses inimigos em nossos irmãos. Se você tem alguém que te persegue, se tem alguém que de repente não vai com a sua cara, ou você não vai com a cara da pessoa, lembra que Deus, em Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. E quando a gente se propõe a fazer isso, Deus transforma o nosso coração e também o coração do outro. E aquele que era o nosso inimigo ontem, hoje se torna o nosso irmão. É o caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor ontem ele era
o carrasco, o inimigo, aquele que veio, destruiu, matou e escravizou o povo de Judá. Depois desse momento que ele viveu com Deus, ele se transforma num irmão que louva a Deus, que glorifica a Deus, que honra a Deus. E ele espalha isso para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Não tem rei maior do que esse. Não tem Deus acima dele. É esse Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos céus. Mas eu preciso amar o meu inimigo, eu tenho que orar por ele. E o amor, irmão, o amor ele é uma atitude que nós tomamos. Não espera que seja uma emoção. Acordei eu com vontade de amar o meu inimigo. Você não vai acordar com sua vontade. Você vai acordar com a vontade de esfolar ele vivo, de jogar ele na parede. Por quê? Porque ele te tira do sério, né? Faz você passar raiva. Mas o amor é uma decisão que nós tomamos. Eu vou decidir amar essa pessoa. Poxa, mas ela te faz tão mal. Não importa, eu vou amar ela e eu vou orar por ela, para que Deus a abençoe, para que Deus quebrante o coração dela. E à medida que Deus vai fazendo isso, não se espante com a forma como Deus vai tratar essa pessoa. Como Deus vai quebrar ela, vai humilhar, para que depois ela seja reconstruída, seja restaurada. A quarta coisa que eu aprendo com Daniel: seja sábio e prudente nos seus conselhos. Daniel, quando ele dá o conselho ao rei, ele ficou muito triste com aquilo que ia acontecer com o rei, mas ele se manteve firme, honrou a Deus, dizendo ao rei o que ia acontecer. Mas ele dá um conselho para o rei: olha, se você quer evitar esses problemas, rei, para de pecar e faz o que é certo. E deixa os seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Você tem que se arrepender, você tem que ter uma mudança de comportamento. Muitas vezes, quando a gente vê pessoas em pecado, a gente se afasta e fica olhando de longe, esperando a queda. E não damos uma palavra. E ainda tem alguns que ainda dão um tapinha nas costas e falam: continua, irmão, Deus te abençoe, vai, continua. E aí quando vira as costas, fala: vai quebrar a cara. Seja um homem, seja uma mulher sábio, seja um homem sábio, uma mulher sábia. Dê conselhos prudentes e fundamentados no Senhor. Oriente esta pessoa. Olha, se você está vendo que a pessoa está andando no erro, você diz: olha, para de cometer esses erros. Se arrependa disso. Se você vê que a pessoa está vivendo em pecado, irmão, olha, para de pecar. Se arrepende disso. Faz o que é bom. Porque talvez, isso não é certeza, mas talvez, se você mudar a sua atitude, o seu comportamento, Deus pode recuar a mão de juízo sobre você. Por que eu digo talvez? Porque nós não conhecemos o futuro. E nós não conhecemos o coração do outro. Às vezes a pessoa muda, que nem eu falei o exemplo da criança, né, que o pai promete uma surra e ela, por umas 2 semanas, ela fica de boa. Ela muda o comportamento para não sofrer o castigo. Mas lá dentro no coração, ela está só esperando o momento certo para voltar a continuar a fazer aquelas coisas. Ela não se arrependeu de coração. Por isso que a orientação do Daniel, o conselho dele, olha, tem que ser sábio e tem que ser prudente. Porque ele poderia falar: se você mudar, Deus não vai trazer isso para você. Mas ele diz: olha, quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. Quem sabe? Ele não pode garantir que se ele mudar, tal, nada vai acontecer. Porque ele não conhece o coração do rei. Então ele tem que ter sabedoria e tem que ter prudência. E nós precisamos agir assim. E 4 coisas que eu aprendo com Nabucodonosor. Primeiro, o orgulho nos deixa cegos, surdos e insensíveis para a grandeza de Deus. Todas as vezes que eu faço alguma coisa e que eu acho que aquilo só aconteceu porque eu fiz, eu construí, foi minha habilidade, foi os meus recursos, foi o meu poder, foi a minha influência, né? Foi a minha inteligência, foram as minhas mãos, eu me torno cego para aquilo que Deus está fazendo. Eu me torno surdo para aquilo que Deus está falando. E eu me torno insensível ao mal que muitas vezes eu estou fazendo para outras pessoas.
O orgulho, ele é terrível na vida do ser humano. O orgulho não faz com que eu me preocupe com o outro, mas faz com que o outro seja um objeto para mim. Eu uso o outro para satisfazer os meus desejos. E isso acontece em N fatores, irmãos. Isso acontece quando um homem tem desejo por uma mulher ou vice-versa só para satisfazer desejos sexuais. O outro não é mais uma pessoa que tem sentimentos, que tem sonhos, mas é um objeto para satisfazer a minha necessidade sexual. O outro pode ser uma pessoa que tem um recurso que eu preciso, e aí eu vou usar ela para conseguir o recurso que ela tem. E quando eu usar esse recurso, eu não quero mais saber dela. São amizades interesseiras, manipuladoras. Isso nos torna orgulhosos. O orgulho, irmãos, precede a queda. Quanto mais orgulhoso você for, quanto mais orgulhosa você for, mais cego, surdo e insensível você será. Como eu falei, para que uma pessoa tenha todo o poder, toda a riqueza, muitas outras estão sendo escravizadas, estão sendo punidas, estão sendo ceifadas nos seus direitos e nos seus deveres. Então, orgulho, cegueira, surdez e insensibilidade. Segunda coisa que eu aprendo com Nabucodonosor: quando nós rejeitamos os avisos de Deus, precisamos estar prontos para o seu juízo e correção. É aquilo que eu falei. Todas as vezes que o Senhor tem juízo ou correção para uma nação ou para uma pessoa, Ele avisa. Nós temos um livro inteiro de aviso, chamado Apocalipse. E quantos de nós damos ouvidos a esse livro? Nós temos livros inteiros falando de como nós devemos viver uma vida cristã. E quantos de nós, muitas vezes, ignoramos esses avisos? E se nós ignoramos esses avisos, nós precisamos estar preparados para ouvir naquele dia uma voz que vai dizer assim: não te conheço, nunca te vi, você nunca esteve no meu conselho, aparta-se de mim, você que faz o mal. E aí você vai tentar justificar: mas Senhor, eu fui lá na igreja de Monte Santo, eu preguei, eu cantei, eu toquei, eu dei estudo, eu fiz, eu aconteci, eu evangelizei, discipulei, tal. Deus vai falar: eu não te conheço, colega. As honras e glórias que você queria, já que foi você que fez, você que pregou, você que honrou, que louvou, você que tocou, você que discipulou, você que evangelizou, olha o orgulho, né? Eu cantei, eu toquei, eu preguei, eu. Deus fala: eu não te conheço. Todas as vezes que eu ignoro os avisos de Deus, eu tenho que estar preparado para o juízo e para a correção. E aí eu falo assim: se a correção não vier? É pior ainda, irmão, porque Deus só disciplina quem Ele ama. Não é isso que Hebreus fala? O pai só disciplina o filho a quem Ele ama. Deus só vai disciplinar e corrigir a quem Ele ama. Se Deus não está te corrigindo nos seus erros, é bom você colocar as barbas de molho, que a coisa está pior do que você imagina. Terceira coisa que eu aprendo com Nabucodonosor: em um reino só pode ter um rei. Em um reino só pode ter um rei. Nabucodonosor se achou muito maior do que Deus, quis medir forças com Deus. Deus só precisou tirar a sanidade dele para acabar com todo o orgulho, com toda a vaidade, com todo o poder que ele tinha. Nós, muitas vezes, vivemos as nossas vidas, achamos que somos donos do nosso próprio nariz. Achamos que podemos fazer o que quisermos, ir para onde queremos, escolher as pessoas que quisermos para fazer o que nós quisermos. E não é bem assim. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você tem que decidir quem é que vai reinar no seu coração: Jesus ou você?
Até ali você é o rei do seu reino. Mas quando Jesus te encontra, Ele bate a porta do seu castelo, e se você abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. Não é isso que está lá em Apocalipse? Que Ele bate a porta e se você abrir, Ele entra e vai cear com você? Mas e se você não abre? Vai chegar um tempo que esse rei vai arrombar essa porta e vai destronar você. E ele vai te humilhar. E ele vai estabelecer o seu poder na força. Ah, mas Jesus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, mas a palavra diz que ele vai voltar para julgar as nações. Todas as nações, todas as línguas, tribos, raças, nações, todos os povos que não se dobraram ao reinado de Jesus, serão destituídos, serão punidos, serão arrancados dos seus tronos. Porque não pode ter dois reis, irmãos, num reino só. Se é o reino de Deus que vai ser estabelecido em toda a terra, o reino dos homens vai ser destruído. O reino das trevas vai ser destruído. E enquanto isso não acontece na terra toda, a oração que Jesus nos ensinou é: venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Assim como o Senhor é rei aí nos céus, que o Senhor possa reinar também no meu coração, na minha vida, na minha família, na minha casa. É o tempo que o Senhor nos dá para pedir esta oração a Ele, para levar esta oração como uma súplica. Senhor, eu tenho um reino que eu quero colocar ao seu dispor, a minha vida, meu coração, a minha mente, a minha família, eu quero colocar ao seu dispor. Porque todas as vezes que a gente não permite que esse rei assuma o reinado da nossa vida, né, a gente age com rebeldia, ou com rebelião, na verdade. A palavra é rebelião. Assim como aconteceu quando Satanás foi expulso com um terço dos anjos. Aquilo foi uma rebelião. Ele quis tomar o poder de Deus, quis ser maior do que Deus. E Deus acabou com ele. Às vezes a gente fala que é uma resistência à vontade de Deus. Mas Deus tem que me convencer. Deus não tem que te convencer de nada, irmão. A palavra está aqui, ela é o aviso dele para nós. Sabe quando o oficial de justiça vem e te entrega uma intimação? A palavra de Deus é a intimação que você recebe. Olha, você está intimado por Deus. Deus, eu lhe trago uma boa nova, uma boa notícia. Você não precisa mais se preocupar em governar, em reinar e tal. Não, Deus vai fazer isso através da sua vida. Mas eu não quero. Bem, aí é um outro problema. A quarta coisa que eu aprendo com Nabucodonosor: apenas uma experiência profunda com Deus é capaz de transformar um filho das trevas num filho da luz. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm experiências com Deus. Nossa, mas Deus está trabalhando na vida de fulano, de Beltrano. Nossa, que bênção, né? Como Deus está trabalhando na vida dele ou dela e tal. Mas enquanto isso não acontece comigo, enquanto eu não sou tocado, enquanto eu não tenho essa experiência, eu não estou disposto a colocar o meu reino à disposição desse rei. Somente uma experiência profunda com Deus é capaz de transformar um filho das trevas num filho da luz. Sabe aquela questão assim, se eu pego e descasquei uma laranja, e aí eu estou chupando a laranja aqui e eu pergunto: ô Valtinho, essa laranja está doce? Pode falar: não sei, você que está chupando a laranja, caramba. Assim também é com Deus. Eu posso falar muito para vocês de como Deus é bom, como Deus é poderoso, como Ele é grandioso, como Ele é maravilhoso, como Ele é um conselheiro esplêndido. Mas enquanto você não tiver uma experiência com Ele, nada do que eu digo vai fazer sentido para você.
E aí eu te explico por que muitas vezes os nossos adolescentes, os nossos jovens quebram a cara. Porque a gente fala para eles muitas vezes, olha, não faça isso, não vá por esse caminho. Por quê? Porque eu já quebrei a cara aí, eu já me dei mal. Alguns deles ouvem. Outros falam, é porque você foi fraco, você foi fraca, você não sabe de nada. Os tempos são outros. O mundo mudou. Mas o mal continua sendo o mesmo. O maligno continua igual. As trevas continuam sendo trevas. E Deus continua sendo Deus. Então, essa experiência, muitas vezes você só vai conseguir compreender o tamanho de Deus, a importância de Deus, quando você tiver a sua própria experiência. Foi isso que aconteceu com aquela mulher quando ela lavava os pés do Senhor com suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. E ela era julgada pelos fariseus que diziam, se soubesse quem ela é, não deixava ele tocar nos pés. E Jesus diz, olha, somente aquele que foi perdoado de muitos pecados e teve essa experiência, somente essa pessoa pode amar também sem medidas, sem limites. Somente aquele que foi perdoado sem limites pode amar sem limites. Somente pessoas que tiveram um encontro com Jesus podem realmente saber de onde elas foram tiradas, do que Deus as livrou e onde Deus tem propósito de colocá-la. Muitas vezes nós queremos mudanças. Se a gente tem aquela chargezinha bonitinha que fala assim, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer mudança. A gente gosta de mudanças. E aí fala assim, quem quer mudar? Aí, não, tem que mudar não, peraí. Eu queria mudança, mas não queria mudar. E essa eu quero que vocês reflitam. E o que nós já aprendemos com Daniel e aprendemos com Nabucodonosor. E aí eu trouxe uma frase para que você reflita sobre ela. E você vai refletir para a sua vida. Quando a gente pensa em mudança, principalmente agora que nós estamos no final do ano, que a gente pensa, vai chegar mais um ano e tal, é um ano novo, e tal. O ano vai ser igual se você não mudar a sua atitude. Se as coisas estão ruins hoje, se você não mudar a sua atitude, elas vão ser piores ainda no ano que vem. Tem uma música que a gente gosta muito do Rosa Saron que fala que o tempo me mostrou que era fraco o que eu achava forte. A chuva despencou. Muitas vezes nós temos coisas na vida que nós achamos que são muito fortes. Eu acho que sou forte aqui ou forte ali, tal, mas à medida que o tempo vai passando, ele vai mostrar pra gente que não é tão forte quanto a gente pensa. Basta apenas uma chuva, uma garoa para derrubar tudo. E se se nós queremos uma vida diferente, a gente precisa mudar. Mudar a nossa atitude, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa disposição para as coisas do reino. E aí eu quero que você guarde essa frase e pense, reflita nela para a sua vida. A mudança que nós procuramos pode estar na renúncia que nós não queremos fazer. Você já parou para pensar nisso? A mudança que nós procuramos pode estar na renúncia que nós não queremos fazer. Talvez você queira que a sua família seja alcançada por Jesus, mas você não quer abrir mão do seu conforto, você não quer abrir mão do seu tempo para orar, para ministrar na vida deles. Talvez você queira ser reconhecido no seu trabalho, coisas que nós como ser humano nós queremos fazer, nós gostamos de ser reconhecidos no trabalho. Mas a gente não quer abrir mão da nossa arrogância, do nosso orgulho muitas vezes. Só eu sei fazer, só eu tenho, só eu conheço e tal. Compartilhe aquilo que você conhece com as pessoas. Não seja um detentor da informação, mas seja aquele que propaga a informação, que compartilha a informação. Talvez você queira que a nossa igreja cresça, que ela se fortaleça, que ela fique cheia.
Mas o que é que a gente está fazendo para isso acontecer? Quais têm sido as nossas atitudes para isso? Para quantas pessoas a gente tem compartilhado o Evangelho? Quantas pessoas você tem convidado para vir participar de um culto ao Senhor, de uma celebração a Deus com você? Você parou para pensar que nós queremos uma mudança, mas a gente não está fazendo nada para essa mudança acontecer. As nossas atitudes são atitudes que vão até o momento em que não nos custe nada. Né? Que foi até, acho que o Pedro falou alguma coisa numa terça-feira, não foi? Foi a terça-feira de agora. Então, eu não estava na terça, mas eu cheguei só no final. E aí eu ouvi essa questão, foi falada. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente não quer mudar, a gente não quer abrir mão de algumas coisas que nós já temos. Se você quer ter uma vida de santidade, você precisa abrir mão do pecado, irmão. Se você quer viver uma vida correta, você precisa abrir mão dos erros que você tem cometido. Se você quer ganhar a sua família para Jesus, você precisa viver de forma que eles vejam Cristo na sua vida. A mudança que procuramos pode estar na renúncia que não queremos fazer. E assim eu oro ao Senhor, nesse momento com vocês, para que essa palavra possa ter falado ao seu coração, possa ter chegado até você de forma que você tenha compreendido e que ela se torne verdade na sua vida. Que você tenha a experiência com Deus necessária para transformar você naquilo que Ele tem como propósito para a sua vida. E eu oro ao Senhor para que não seja necessário que Ele faça conosco aquilo que Ele fez com Nabucodonosor. Para que nós venhamos a reconhecer a soberania dEle nas nossas vidas. Deus é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus majestoso, como nós cantamos aqui. Mas mesmo esse Deus sendo tudo isso, o salmista no Salmo 116 diz que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. E nessa hora eu quero orar com você, porque eu sei que Ele está inclinando os ouvidos para ouvir a nossa oração. Eterno Deus, louvado seja o Teu nome, pela Tua palavra, pelos Teus feitos maravilhosos e pelos avisos que o Senhor nos dá, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos torna sensíveis à Tua voz, para que possamos obedecer ao Senhor prontamente quando o Senhor falar conosco. Nos ajuda a discernir a Sua voz da voz do mundo e do nosso coração. Nos ajuda a entender que a soberania do Senhor, Deus, é sobre tudo e sobre todos. Não existe ninguém na face da terra que seja mais poderoso do que o Senhor. Não existe ninguém mais poderoso do que o Senhor em nossos corações e vidas, Senhor. E se porventura alguém pensar diferente, Pai, que o Senhor tenha misericórdia. A Tua palavra, Senhor, é fonte de riqueza, fonte de vida, fonte de alegria, fonte de instrução para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a ouvir, nos ajuda a obedecer. Nos ajuda, Senhor, a tomarmos decisões que tragam mudanças reais e verdadeiras. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão de coisas que nós não estamos querendo abrir mão para que a mudança se faça plena nas nossas vidas. Muitas vezes, a mudança que nós queremos está numa porta que precisa ser aberta no nosso coração para que o Senhor adentre. Porque, por mais que nós muitas vezes a gente age como o Nabucodonosor, ele falava do Senhor, que o Senhor era grande e poderoso, mas o seu coração ainda não estava aberto para o Senhor. E ele precisou ser humilhado, precisou viver por 7 anos a perfeita humilhação, por isso 7 anos. A perfeita humilhação do Senhor na vida desse homem fez com que ele reconhecesse a soberania do Senhor, que ele realmente compreendesse que não tem nada, não existe ninguém mais poderoso do que o Senhor, de que o seu domínio é por todas as gerações. Ele precisou ser humilhado para glorificar, louvar e honrar o Rei dos céus e reconhecer que todos os seus atos são justos e verdadeiros
e que o Senhor tem poder para humilhar qualquer orgulhoso que se levante contra Ti, Pai. Assim nós oramos ao Senhor, para que o amor de Deus, para que a graça de Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo se façam presentes em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. Para que o Senhor seja sempre exaltado, glorificado, para que o Senhor seja sempre, Senhor, entronizado em nossos corações. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a cada um de nós. E que nós possamos refletir nessa palavra, e se ela foi boa para você, compartilhe ela com outras pessoas, na sua rede de contatos. Reveja essa mensagem, ouça essa mensagem novamente, e olha para a sua vida, e pense nessa frase que eu coloquei para vocês aqui hoje. A mudança que procuramos pode estar na renúncia que não queremos fazer. O que é que você não quer renunciar na sua vida, que está te impedindo de mudar? Deixa isso de lado e permita que as mudanças do Senhor se façam verdade na sua vida. Deus abençoe.